Começa agora Papo Cabeça, com o Dr. Túlio Sampaio. Olá, meus amigos, sou o Dr. Túlio Sampaio, sou médico cirurgião de cabeça e pescoço e estamos mais uma vez aqui no nosso bate-papo semanal, que é o Papo Cabeça, tá certo? Mais uma vez agradecendo a presença ilustre aqui do meu amigo José Luiz, que engrandece muito aqui o debate, tá certo? E ajuda a deixar a nossa conversa bem mais dinâmica. Muito bem, doutor Túlio, mais uma vez eu que agradeço essa oportunidade. Estamos aqui para a gente conversar sobre assuntos de saúde. Coisa boa conversar com um especialista, já que temos a dificuldade de estarmos próximos de médicos especialistas. Estou pronto aqui para fazer as indagações que o pessoal quer saber do senhor, né? Vamos lá. Não podemos começar? Vamos lá? Bom, eu tenho uma curiosidade, como também todos os nossos internautas querem saber, linfonodos, o que é isso? É um tema bem importante para a nossa especialidade, né? Porque é muito comum, né, a gente receber pacientes no consultório com alguma patologia que envolva os linfonodos, né? Então, linfonodo, começando aqui a conversa, é uma estrutura que faz parte do sistema imune, né, da gente, tá certo? E que ela é suscetível a algumas patologias, né? O mais comum, né, que cause aumento desses linfonodos, que é a íngua, o gânglio, né, que é popularmente conhecido, é a doença inflamatória, tá certo? Então, é uma reação inflamatória a algum distúrbio infeccioso que o paciente esteja sendo submetido. Por exemplo, o paciente tem uma infecção viral, um citomegalovírus, uma toxoplasmose, o sistema imune, ele precisa produzir anticorpos e se defender daquela infecção. Então ele aumenta esses linfonodos, tá certo? Para que possa ser aumentada a produção dessas defesas e consiga debelar essa infecção. Então aquele linfonodo que cresce e está associado a algum quadro viral, seja ele qualquer que seja, ou bacteriano, esse é um acometimento benigno do linfonodo, tá certo? Então, assim, é um linfonodo que cresce, que dói, tá certo? É um linfonodo que às vezes fica vermelho, e é um linfonodo que normalmente se resolve, reduz o tamanho em até 3 semanas, tá certo? Existem outras patologias que também acometem os linfonodos, que são os cânceres, né? Ele pode ser primário do linfonodo, que aí são os linfomas, ou ele pode ser secundário. Então, assim, ele pode se espalhar para o pescoço ou então para qualquer região do corpo. Então, assim, linfonodo e câncer têm uma relação muito próxima, muito direta. Com certeza. Não necessariamente todo paciente que tem um linfonodo aumentado, ele tem um câncer, tá certo? Mas quando ele tem um linfonodo aumentado e esse linfonodo, ele não reduz, não some, ou pelo menos não diminui o tamanho em 3 semanas, esse paciente ele precisa passar por uma avaliação, um exame físico, tá certo? Para que a gente possa ver se realmente esse linfonodo é suspeito ou não. Então podemos assim idealizar que, por exemplo, inchaço, caroço, edemas, vermelhidão, aumento de temperatura local, tudo isso está relacionado como se fosse uma possibilidade de linfonodo com preocupação. Com certeza. O linfonodo, na verdade, o paciente ele tem uma característica interessante. O linfonodo que preocupa o paciente normalmente é o que não nos preocupa. Porque o que preocupa ele é o que dói, né? Ele sente o aumento na região do pescoço, que está dolorida, ele fica preocupado, nos procura. Quando ele fala, doutor, dói, fica vermelho, eu já fico tranquilo com relação a isso. Porque se ele está doendo, ele está inflamado. Se ele está inflamado, ele está reagindo a alguma infecção que o paciente está... É uma defesa. Exatamente. Se ele chega dizendo que o linfonodo não dói, aí eu já fico mais receoso, fico mais preocupado. Entendi. Então, relacionado a isso, quando é que eu devo procurar, de fato, um médico para esses sintomas mais característicos que eu estou com problema de linfonodos? Pronto. Qualquer linfonodo que apareça, seja na região do pescoço, seja em qualquer região do corpo, axila, região da virilha. As famosas ínguas? Exatamente, as famosas ínguas, que não se resolvem ou não somem em até 3 semanas, precisa ser investigado. A questão do pescoço é um sítio muito comum de metástase, ou seja, de acometimento
secundário, ou seja, do tumor se espalhar para o pescoço. O pescoço ele tem em média ali 300 linfonodos, cerca de 30% de todos os linfonodos do organismo estão localizados no pescoço, né? A gente tem cerca de 900, então no corpo todo, então assim, 300 fica no pescoço. Então assim, o paciente ele notou algum caroço no pescoço, tá certo? Que não se resolve em 3 semanas, ele precisa procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para passar por uma avaliação e decidir se precisa ou não solicitar algum exame diagnóstico para estudar melhor esse linfonodo. Então assim, pegando no esmiuçado que o senhor está falando, é como se o corpo humano tivesse uma rede de gânglios, né, e vasos. Pode ser vasos linfáticos, é isso? Exato, é chamado assim, que tem os linfonodos, que são as bolinhas, Sim. E tem os vasos que comunicam os linfonodos, tá certo? Então, é o sistema linfático. Relacionado a isso, é uma preocupação dessas condições que o senhor falou de o sistema imunológico estar sofrendo alguma consequência, é isso? Exato, exatamente isso. E a partir daí vai se investigar cada sintoma do que o paciente está levando para o senhor. Exatamente. É isso? As principais causas reacionais de acometimento de linfonodo são as doenças virais, bacterianas. A pessoa tem uma infecção de garganta, aumenta o linfonodo ali no pescoço, né? E aí 2, 3 semanas diminui. Outras infecções virais, citomegalovírus, toxoplasmose. Bacteriana também? Também bacteriana, Epstein-Barr, HIV. Tá certo? Muitas vezes o paciente ele só descobre que tem HIV porque surgiram linfonodos volumosos no pescoço. E aí, na investigação, a gente solicita um perfil viral para todos os pacientes, tá certo? E aí, muitas vezes, esse paciente descobre que tem um HIV por conta dos linfonodos. Mas assim, eu não estou querendo assustar, né? Mas é mais um alerta. Então, apareceu o linfonodo no pescoço e ele não se resolve em 3 semanas, precisa procurar um auxílio médico. Doutor Túlio, podemos assim perguntar o que provoca os linfonodos? Seria uma pergunta absurda ou tem alguma causa que pode provocar isso? Não, é exatamente isso. O que causa o aumento do linfonodo reacional é uma infecção viral bacteriana, certo? Ou ele pode estar aumentado por conta de um câncer, tá bom? O linfoma, por exemplo. O linfoma é um tipo de câncer, tá certo? É um tumor maligno, tem várias divisões, subdivisões, mas é um tumor primariamente originado no linfonodo, tá certo? E por que é que a gente precisa entender bem isso? Porque o linfoma, como ele é originado do linfonodo, ele tem uma característica diferente do linfonodo que é metastático, tá certo? Inclusive, no manejo desse paciente, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, assim, o linfoma, e normalmente não dói, tá certo? Não dói. Eu costumo falar para meus pacientes que... Não tem incômodo de dor nenhuma. Não tem incômodo. É por isso que quando a pessoa apresenta dor, isso já fica tranquilo que ali já não é uma coisa tão grave. Exato, deve ser inflamatório. Quando o paciente chega com uma massa grande, eu costumo sempre caracterizar as coisas. Olha, se você tiver um limão no pescoço, né? Você deve realmente procurar, porque o linfonodo normal, ele é alongado, ele é ovalado, ele é mais comprido do que alto, tá certo? E o linfonodo suspeito, ele é redondo, tá certo? Ele perde características importantes desse linfonodo. Por exemplo, o linfonodo normal, ele tem uma faixazinha no meio, que é uma gordura, que fica no meio, que a gente chama de hilo gorduroso. Então, no exame de ultrassonografia, no linfonodo normal, a gente consegue ver bem esse hilo, tá certo? Que aparece com uma manchinha branca no meio do linfonodo. Quando o linfonodo ele é atípico ou suspeito, ele fica redondo e ele perde esse hilo. O ultrassonografista não consegue bem caracterizar. Às vezes ele tem um espessamento do córtex, que também está associado também a doenças reacionais do linfonodo inflamatório, né? Mas quando você tem um linfonodo arredondado, é o linfonodo que perde o hilo central e ele tem uma perda da diferenciação córtico-medular, esse é um linfonodo que a gente considera atípico. E esse é o linfonodo que a gente vai investigar de forma mais agressiva. Então esses são os preocupantes. Exatamente. Como podemos dizer. Bom, e assim, é grave ter linfonodos? É grave? Partindo da premissa de que o linfoma é um câncer, é grave, tá certo? Mas assim, como eu falei, são duas entidades diferentes, que têm formas diagnósticas distintas, tá certo? Por exemplo, um paciente jovem,
que aparece com linfonodo no pescoço, não tem nenhuma lesão na língua, assoalho de boca, a gente investiga, não tem nada, só tem esse linfonodo. Um paciente jovem. Então, assim, a principal suspeita desse paciente é um linfoma. Então, o que é que a gente vai pedir inicialmente? Uma ultrassonografia desse linfonodo. Porque eu quero, no exame físico, eu consigo caracterizar bem a forma, se ele está aderido, se não está, se dói, se não dói, mas eu não consigo saber como é que ele está internamente. Por isso que a gente solicita a ultrassom. E dependendo da ultrassom, a gente vai partir para o diagnóstico. O diagnóstico do linfoma, ele não consegue ser feito por punção, que é aquele exame de agulha. Sim. Mas eu, particularmente, eu peço para todos os pacientes. Inicialmente, eu vou dizer por quê. O paciente que ele tem um linfonodo metastático, ou seja, ele tem um tumor de laringe, um tumor de língua, que se espalhou para o linfonodo, ele tem um estadiamento linfonodal. Tá certo? Que leva em consideração a cápsula desse linfonodo, se a cápsula está íntegra ou se ela está rompida, tá certo? O que prejudica muito o tratamento do paciente. Por exemplo, se o paciente ele tem um linfonodo metastático, um tumor de língua, por exemplo, e eu chego lá para fazer a biópsia e eu rompo essa cápsula, né, eu posso transformar esse linfonodo em de um inicial para um mais avançado. Tá certo? O que vai prejudicar o tratamento desse paciente e a possível cura dele. Então, eu sempre peço a punção, porque pedir a punção veio negativo para a célula neoplástica. Não necessariamente esse paciente não tem câncer. Ele pode ter um câncer no linfonodo que não dá diagnóstico pela punção, mas com certeza ele não tem um carcinoma metastático. E aí eu tenho segurança para indicar uma biópsia a céu aberto, que a gente chama, abrir esse linfonodo e tirar um pedaço. Porque eu rompendo a cápsula desse linfonodo, eu não vou prejudicar o tratamento desse paciente. E lembrando que são doenças distintas que têm diagnósticos e tratamentos distintos. Por exemplo, o linfoma, o tratamento é quimioterapia ou associado com radioterapia. Todo ele é benigno, é maligno, tem essa preocupação, tem que fazer um exame para saber qual é a distinção desses dois. O linfonodo benigno é aquele reacional, né? É o linfonodo habitual, reacional. O linfonodo maligno é esse outro que eu falei, que ele pode ser linfoma, que é maligno, é um câncer, ou ele pode ser metastático, que é maligno também, que é um câncer. Tá certo? E tem tratamentos diferentes. O linfoma é quimioterapia na imensa maioria das vezes. Lembrando que, muito provavelmente, esse paciente que faz uma biópsia de linfonodo, ele deve fazer depois outro exame de análise mais profunda, que é a imunohistoquímica. Porque dentro do diagnóstico de linfoma, tem vários subníveis, subtipos. Né? Tem o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Dentro de cada um desses, tem variações que indicam mais agressividade, menos agressividade. Nós temos linfomas de baixo grau, que a gente chama, né, que o paciente passa anos com linfoma e não manifesta nenhuma sintomatologia. Ele nem sabe que está com ele. Nem sabe, e é comum que isso aconteça. E nós temos linfomas de alto grau, linfomas mais agressivos, que o paciente, ele apresentou o linfonodo, ele já passa a ter sintoma. 1 mês, 2 meses, essa massa já cresce, acomete outros sítios de linfonodos, certo? Entendi. Aí é onde está uma pergunta que eu gostaria, não sei se ela cabe. É exatamente a pergunta: quando eu devo consultar o médico em função disso? Pronto. Se você tem um linfonodo que não some em 3 semanas, uma resposta bem direta. Linfonodo apareceu, não sumiu em 3 semanas, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. 3 semanas é o ponto meio que é o número cabalístico. Já dá para se preocupar. É o número meio que cabalístico na cabeça e pescoço. Isso, Tanto linfonodo, lesão de pele, ferida na boca, tudo que aparece e não some em 3 semanas precisa ser investigado. E isso tem causas do aumento desse linfonodo? São causas específicas que o paciente precisa se preocupar? Se for inflamatório, não. O linfonodo ele vai sumir, né? Passou o período de infecção, o organismo conseguiu se defender nas infecções virais. Ele reduz? Ele reduz, some. Naturalmente. Alguns ficam lá, né, pequenininho, mas com aspecto tranquilo, alongado, que não tem nenhum problema. E outros ficam. Esse que fica, esse que não some é o que deve ser investigado. Isso pode até a gente dizer que há uma situação de que pode ser um câncer. Com certeza, com certeza. Então aí tem que ter uma investigação. Exato. Né?
Bom, tem aqui mais uma dúvida. Quais seriam os sintomas gerais que eu devo procurar para saber se eu estou com linfonodo, se eu estou com inflamação grave? Tem alguma forma de eu fazer isso, fazer essa investigação? A primeira coisa é o paciente perceber, né? Percebeu, doeu, inflamatório. Então a gente sabe que é inflamatório. Quando você fala de linfoma, existem outros sintomas que estão associados ao linfoma. Lembrando que linfoma é um tumor, é um maligno, é um câncer originário dos linfonodos. Quais são esses sintomas? A gente chama de sintomas B, que é perda de peso, que é sudorese, principalmente ali tardezinha para de noite, ou então na madrugada, uma sensação contínua de fadiga, tá certo? O paciente ele se sente cansado o dia todo, não tem ânimo, febre também, tá certo? Então são sintomas que quando você tem um aumento de linfonodo por mais de 3 semanas associado a esses sintomas, né, isso aí fecha a principal suspeita como linfoma, certo? Então esses são sintomas do linfoma. Do linfonodo metastático, normalmente ele não dói. É um linfonodo que ele aumenta, mas não dói. E geralmente eles aparecem em vários sítios. O pescoço, mas por forma de organização, nós dividimos o pescoço em 6 níveis, tá certo? Quando a gente vai estudar esse pescoço. Então assim, o pescoço é dividido em nível 1, tá certo? 1A, 1B, 2, tá certo? 3, 4, aqui embaixo, 5A, 5B. E 6 é onde fica aqui a tireoide, tá certo? Cada um desses níveis, ele tem uma característica padrão de drenagem. Então, dependendo da localização desse linfonodo, né, eu vou pensar, se for um linfonodo metastático, ele está no nível 1, 2 ou 3, então eu penso, tem que ver alguma coisa na boca dele. Na boca, na orofaringe, na faringe, na laringe, tá certo? Se é no nível 6, tireoide, tá certo? Se é no nível 5, posterior aqui ao músculo esternocleidomastoide, a gente pode pensar em câncer de cavidade nasal, de rinofaringe, tá certo? Isso pensando em câncer. Tá, então assim, a cada região que vocês, claro, da medicina sabem, há uma causa de por que esse linfonodo pode vir da onde está causando isso. Isso. Existe um grande cirurgião de cabeça e pescoço, mundialmente conhecido, que é o Dr. Jatin Shah, é um indiano, tá certo? Ele é assim, a referência mundial da nossa especialidade. Por quê? Ele fez um estudo de todos os tumores que envolvem a cabeça e pescoço. E ele conseguiu provar que existe uma lógica para essa metástase acontecer. Então, dependendo do sítio desse tumor, ele conseguiu provar que a drenagem vai para tais níveis. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um câncer de tireoide, você não precisa esvaziar o nível 1 aqui em cima, porque não drena para lá. Normalmente não drena para lá. Então, câncer de boca é 1, 2 e 3. Né? Laringe, aí já pega a parte lateral, 4 e 5. Entendeu? Então, assim, ele conseguiu provar que existe uma lógica dessa drenagem. E, por exemplo, se o paciente ele tem um câncer do lado direito, um câncer de língua só pega a direita, então a gente sabe que os linfonodos vão estar acometidos daquele lado, né, e não do lado esquerdo. A não ser que esse tumor ele esteja invadindo a linha média, porque a drenagem ela não cruza, tá certo? Ela não consegue, um tumor do lado direito ele não vai metastizar do lado esquerdo, a não ser que ele ultrapasse a linha média e pegue aqueles vasos linfáticos do outro lado. Que é raro ou pode acontecer? Pode acontecer em doenças mais avançadas, né? Que é o que a gente tem pego aí ultimamente, sobretudo depois da pandemia. Houve aquele boom de casos e aí só se falava em Covid, e aí esses pacientes que têm câncer ficaram à margem. Então, depois que passou a pandemia, a gente começou a receber casos avançadíssimos de câncer de cabeça e pescoço, de boca, de laringe, de orofaringe, de tireoide. Então, assim, quando o câncer ele é localmente avançado, né, ele tem uma chance maior de morbidade durante o tratamento cirúrgico ou quimioterápico e de mortalidade também.
Muitas perguntas boas estão chegando por aqui. Em termos de linfonodos, eu acho que ficou muito claro, né? Todas essas condições técnicas que o senhor mostrou para a gente. E tem algumas perguntas aqui. A gente pode começar? Bora lá? Vamos lá. Então vamos tirar a dúvida aqui com o doutor Túlio, ele que é médico de cabeça e pescoço, atende aqui no Aquiraz, na Vale Med, e você pode consultá-lo em alguma dessas suas dúvidas. Bom, tá chegando aqui uma pergunta. Notei de um carocinho logo acima da clavícula esquerda. É menor que 5 milímetros. Imóvel. Devo me preocupar? Essa localização que ela falou, como é o nome dela? É Marta. 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 Essa sua localização que você falou aí é um sítio capcioso do lado esquerdo, porque existe um ducto extremamente importante na drenagem linfática do pescoço, que é o ducto torácico, tá certo? E ele fica exatamente aqui acima da clavícula, né, que a gente chama de linfonodo de Virchow, tá certo? Uhum. Ele drena algumas patologias da cabeça e pescoço, mas também ele caracteriza por doenças metastizadas do pulmão e da mama. Então, assim, pelo que você me falou, 5 milímetros é muito pequeno. Então, assim, ultrassonografia vai ajudar, mas muito pequeno, 5 milímetros. Pode ser benigno. O tamanho normal do linfonodo é 0,7 centímetros, 7 milímetros. Então, o seu está ali na média. Mas, pela localização, é bom você procurar um especialista para estudar melhor isso aí. Pedro Jorge diz o seguinte: meu filho está com um linfonodo no pescoço aumentado. Já faz vários meses. Foi feito ultrassonografia que apenas confirmou o aumento do linfonodo, sem maiores esclarecimentos. O que eu devo fazer? Uma consulta com um pediatra ou com um especialista da área? Muito boa essa pergunta. Vai ajudar muita gente. Criança, ele tem um sistema imune que está ainda em desenvolvimento. Nós adultos, a gente já passou pela infância, já tivemos contato com vários tipos de vírus, de bactérias, então o organismo ele já tem... Desenvolveu uma certa forma de se defender. Já tem imunidade para a imensa maioria das patologias, só que a criança ela ainda está naquele momento de desenvolvimento. Então é comum você pegar uma criança de 6, 7 anos, 5 anos, com vários linfonodozinhos no pescoço. E que isso aí não em via de regra, preocupante, né? É comum isso acontecer, inclusive é um fato que gera muita apreensão nas mães e elas aparecem muito no consultório com isso. E eu já trato de acalmar, né? Examino o paciente, solicito exames, né? Mas a imensa maioria dos casos são benignos. É esperado que uma criança nessa idade ele tenha linfonodo. Agora, existem alguns tipos de linfomas que acometem criança, muito embora sejam mais difíceis, mais raros, tá certo? Se durante o exame físico nós identificarmos algum sinal de suspeição, um linfonodo maior, ou então um aglomerado linfonodal, como se fosse ali um cacho de uva, né? Ou então em cordão de rosário, né? Que ele acompanha sempre a mesma... Aquelas bolinhas, tudo uma atrás da outra. Aí a gente precisa solicitar realmente um exame de ultrassom, que é extremamente importante para nós da cabeça e pescoço, porque eu pego alguns ultrassonografistas que não pormenorizam esse exame. Então eles colocam lá linfonodo nível tal, medindo tal, não nos ajuda a ajudar o paciente. Quando a gente solicita um ultrassom para um linfonodo, eu não quero saber se tem. Ele tem. A mãe trouxe a criança para cá, ou a pessoa nos procurou. Quando eu solicito a ultrassom, eu quero saber se tem hilo, aquela gordurazinha no meio do linfonodo. Eu quero saber se ele é alongado, se ele é redondo, se tem calcificação, se tem necrose, se tem um espessamento da cápsula, se tem uma diferenciação córtico-medular alterada. Então a gente solicita a ultrassom para ver essas características. Fez a ultrassom, veio tudo tranquilo, não tem com o que se preocupar. Esse linfonodo aí, ele está aí reacional ou até habitual. Tá então certo? O pediatra, ele deve indicar para um especialista em relação a isso. Provavelmente ele vai avaliar, deve solicitar algum exame, né? Se nesse exame ele tiver uma alteração suspeita, aí ele nos encaminha, né? Porque aí a gente vai tomar a melhor conduta para esse paciente. Então, Pedro Jorge, peça aí para o seu pediatra do seu filho
solicitar esse tipo de exame e aí, em decorrência do que o doutor Túlio falou, procurar um médico especialista. Meu filho tem 9 anos, quem fala aqui é Verusca. Essas perguntas, gente, são enviadas antecipadamente, porque a gente sempre pede para que você possa enviar as perguntas para a gente. A Verusca pergunta: meu filho de 9 anos teve toxoplasmose e teve vários linfonodos, porém um ficou e não saiu. Gostaria de saber se é normal ficar. Entra naquela questão que eu já havia comentado, né? Toxoplasmose é uma causa comum de aumento de linfonodo, é uma causa viral, tá certo? E esses linfonodos que ficam, não necessariamente eles são suspeitos, né? Como eu falei, eles podem ficar lá, mas o aspecto na ultrassonografia é tranquilo, é benigno, então assim, não necessariamente o linfonodo ele vai sumir total, ele pode ficar lá. O que vai importar para a gente é se esse linfonodo tem características atípicas. Se ele tiver, aí sim a gente tem que investigar. Nós estamos aqui com esse momento de tirar dúvidas com o Dr. Túlio, ele que é médico de pescoço e cabeça, fazendo toda essa consulta aqui no canal dele. Há um mês, Rogério, notei um linfonodo aumentado no pescoço. É indolor, duro, parece ter mais de 3 centímetros. Não sei dizer se é fixo ou móvel. Procurei um médico, fiz hemograma que mostrou anemia, ele disse. O que tem a ver? Bom, vamos por partes. Esse linfonodo, só pela descrição dele, é um linfonodo suspeito. É um linfonodo grande, duro, tá certo? Indolor. E indolor. Tá certo? Ele fala. Então, qual a idade? Ele falou a idade dele? Não, o Rogério só falou o nome dele, mas não falou a idade. Dependendo da idade do paciente, a gente pode levantar algumas possibilidades, né? E do estilo de vida desse paciente. Porque se ele for um paciente jovem, com essas características, a gente pensa inicialmente num linfoma, né? Ultrassonografia vai mostrar um linfonodo atípico, a gente vai iniciar com a punção, se não houver células neoplásicas ali, a gente parte para uma biópsia incisional. Então deve ser investigado? Com certeza deve ser investigado esse paciente. Eu acho que deve você procurar o seu cirurgião de cabeça e pescoço, ou mais próximo de você, para poder seguir essa investigação quanto antes. Então, Rogério, deve procurar aí investigar, né, para você não ser surpreendido depois. Bom, aqui chegando Fernanda Vasconcelos. Estava com um gânglio aumentado no pescoço, inchou um bem pequeno, atrás da orelha, e ao mesmo tempo e um na axila, bem pequeno também. Todos móveis. Fiz hemograma, ultrassom cervical, raio-x e também raio-x de tórax, mas não tive nenhuma resposta do médico. O que isso representa? Assim. Se ela fez os exames e mostrou para o médico e ele não, ou encaminhou para não sei, ela não refere se não refere, ela só falou que fez a ultrassom cervical, raio-x de tórax, mas até agora não soube ainda nenhuma situação. A preocupação dela é se essa demora pode ser um diagnóstico perigoso que talvez o médico esteja preparando para falar alguma coisa. Eu acredito. Existe algum sintoma nesse inchou bem pequeno, atrás da orelha, ao mesmo tempo um na axila bem pequeno? Não. É um linfonodo pequeno, móvel, que ela falou. Né? Então, assim, a ultrassonografia é quem vai dizer se é um linfonodo suspeito ou não, né? Associado ao exame físico. Se ela não procurou um cirurgião de cabeça e pescoço, eu aconselho que procure. Não para ficar aflita por conta disso, mas para avaliar o caso dela da melhor forma. Tá certo? Se ela fez todos esses exames, com certeza absoluta, ali vai ter indícios se é um linfonodo benigno ou se é um linfonodo suspeito. Eu acredito que se ela passou por um cabeça e pescoço e ele não falou nada, então não deve ser nada, né? Mas se ela não passou, eu oriento que procure. Muito bem. A Maria José pergunta: olá, meu filho tem um caroço no pescoço há 6 meses. Há 6 meses já, e os médicos dizem ser normal. Não diminui. Já bati ultrassom e diz linfonodos com hilos ecogênicos preservados. Tenho medo de ser algo grave. Fique tranquila, é um linfonodo descrito como normal, tá certo? Por mais que ele esteja ali há 6 meses, tá certo? Mas a ultrassonografia mostrou que é um linfonodo habitual, então não tem indicação de punção, de investigação invasiva, nada disso. Muito bem.
Vamos pegar aqui as últimas perguntas. Já estamos aqui já finalizando a nossa consulta com o Dr. Túlio hoje. E mais uma pergunta para finalizar. Estou com um caroço, esse é o nome dele, é Paulo Henrique. Estou com um caroço dolorido debaixo do braço, que só aparece quando está perto. Ah, não, aqui é outra pergunta, aqui é da Paula. Paula diz o seguinte: estou com um caroço dolorido debaixo do braço, que só aparece quando estou perto de menstruar. Qual especialista eu devo procurar? Provavelmente aí um ginecologista, porque não tem a ver com o linfonodo. Não tem a ver, tem a ver com a resposta inflamatória. Sim. Porque é debaixo do braço e só aparece quando ela está no período menstrual. A cólica ela acontece por conta da liberação de prostaglandinas, né? São substâncias inflamatórias. Pode ser que tenha alguma relação com isso, mas eu não vejo assim nada que ela deva se preocupar, até porque ela menstrua todos os meses. Se isso aí fosse um câncer, uma doença maligna, já tinha apresentado um problema maior, né? Muito bem. Bom, gente, acho que ainda temos tempo ainda para fazer mais uma pergunta? Temos, né? Bom, a pergunta aqui do nosso participante é o seguinte: a ferida na boca que eu tenho me causa incômodo. Devo me preocupar com essa questão do linfonodo? Com certeza absoluta. Então, assim, se o paciente ele tem uma ferida na boca... Isso pode ser afta, pode ser um ferimento de lesão na face da bochecha, esse tipo de coisa? Pode ser. E tudo isso aí vai depender do tempo que está decorrendo a queixa do paciente. A afta, ela é aquela feridazinha que dá na mucosa jugal, né, da boca, mas ela se resolve em 1 a 2 semanas. Então, assim, se o paciente ele tem uma ferida na boca que sangra e que dói, e ele está com mais de 3 semanas e tem um linfonodo no pescoço, esse paciente muito provavelmente ele deve estar sendo cometido por um tumor, um câncer de boca com metástase para o linfonodo, tá certo? Então, assim, oriento que procure quanto antes um cirurgião de cabeça e pescoço, porque o tratamento desse tipo de linfonodo acometido é completamente diferente do tipo do linfoma. Por exemplo, o linfoma a gente trata com radioterapia e quimioterapia, basicamente quimioterapia, em alguns casos com radioterapia associada. Mas o câncer metastático de um carcinoma no pescoço, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico, que a gente chama de esvaziamento cervical, que na verdade é a cirurgia que deu nome à nossa especialidade, né? Que é uma incisão que a gente faz nessa região do pescoço e todo a gordura, os linfonodos que estão nessa região, a gente tira, separado pelos níveis. Lembra que eu falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, normalmente. Dependendo do tumor, da localização, a gente vai esvaziar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá certo? Então, assim, o tratamento é completamente diferente do carcinoma metastático e o linfoma. Então, esse paciente ele precisa o quanto antes procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, né, para poder dar o diagnóstico. Ele vai precisar de biópsias tanto da lesão da boca quanto do linfonodo por punção, né, para firmar o diagnóstico e instituir o tratamento. O senhor falou na época da Covid, né, que foi um período que trouxe toda essa preocupação relacionada à doença. E aqui tem uma pergunta do Giovanni. Ele diz o seguinte: linfonodo cervical alterado após vacina Covid-19. Na ultrassonografia deu linfonodo de 1,5 cm de forma alongada, com área central, mais ecogênica, com aspectos benignos, e está lá no diagnóstico. Pode ser algo mais grave, doutor? Não, pela descrição da ultrassom, é um linfonodo que está reagindo ali. É importante essa pergunta porque a vacinação, ela, dependendo do tipo de vacina, você usa vírus inativo ou atenuados, tá certo? E não é que você vai receber a imunidade, você vai pegar fragmentos daquele vírus e o seu organismo ele vai produzir esses anticorpos, tá certo? Então lembra aí que é como se você tivesse uma infecção, só que leve, para dar condições para seu organismo produzir as defesas. E isso gera o aumento dos gânglios, né? Então aquela reação que você toma ali, que você tem depois de 2 dias, dependendo da vacina, né? É exatamente essa reação do organismo se preparando e criando anticorpos. Isso pode ser que ele curse também com o aumento do linfonodo, né? Momentâneo. Mas esse linfonodo, ele vai sumir. Muito provavelmente esse linfonodo que ele tem aí, foi isso que aconteceu. É um linfonodo benigno, tranquilo. Então, Giovanni, sossegue seu coração, que está tudo certo com você. Bom, íngua
É algo que se pode preocupar, doutor? Quantos dias ela desaparece? Íngua é, como é conhecido popularmente, o linfonodo aumentado, né? A adenomegalia, que a gente chama um termo médico, né? Então, assim, a íngua, o linfonodo aumentado, entra naquelas outras questões. Dependendo do tempo, dependendo das características, né? A gente vai traçar as principais suspeitas e o tratamento diagnóstico, né? O importante é acompanhar. Com certeza. Bom, gente, eu acho que por aqui nós já vamos ficar com as perguntas por hoje. Continua mandando suas perguntas, porque, de acordo com os temas, nós vamos passando aqui nossa consulta com o Dr. Túlio. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e a gente fica aqui muito feliz com esse porta-voz de todos vocês. Um abraço, doutor. Tudo de bom. Muito obrigado, meu amigo Zé Luiz. Assim, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse momento com você. E você que não me segue aí nas redes sociais, né, você pode se inscrever aqui no canal, Dr. Túlio Sampaio Túlio com 2 L's, tá certo? E já ativa o sininho, porque faz com que quando for postado um novo vídeo, você seja avisado. Também pode me seguir nas redes sociais do Instagram, do TikTok, tá bom? E do Facebook, todos com o mesmo nome. E te aguardo na próxima semana, se Deus quiser. Você ouviu Papo Cabeça com o Dr. Túlio Sampaio. Dr. Túlio Sampaio é médico cirurgião cabeça e pescoço. CRM Ceará 14872. RQE 13448.